Conexão Santista, salve torcida jovem do Santos, salve torcida Explosão Santista, salve torcida Sangue Santista, salve torcida Alvinegros Praianos e demais torcidas de futebol. Pessoal, é o seguinte, eu fiquei sabendo aí, eu vi uma entrevista do senhor Paulo Roberto Falcão, dizendo que o time tinha melhorado e tudo mais, né? Que o nosso time tinha melhorado. Mas ele vive no mundo de Alice, como eu sempre disse, ele vive no mundo de Alice. Mas vamos falar já sobre esse assunto aí. Compartilhem nosso canal, por gentileza aí, continuem compartilhando. Muito obrigado aí pelos novos inscritos, pelos santistas aí que têm se inscritos. E esse é um canal para a gente fazer debate, para a gente conversar, para a gente se falar. É uma voz polêmica, sim, porque tem que ser polêmica atualmente em relação ao Santos, porque o Santos está precisando de polêmica, de debate, de conversar, de falar, e a gente se unir para ver se a gente faz uma limpeza aí na nossa instituição, porque tá demais. A coisa aí já saiu dos limites. Então a gente tem sim que falar, que bater, e tem que elogiar quando se tem que elogiar. Mas atualmente é mais críticas do que elogios, porque a nossa administração aí tá terrível, tá cada vez pior. Em termos de diretoria de futebol, de presidente, de elenco, a coisa tá grave, muito grave, e vai piorar mais se a gente, torcedores, nós torcedores, não nos unirmos para que mude as coisas aí dentro, para que realmente tenha gente séria aí dentro, porque atualmente gente séria aí tá difícil, tá muito difícil, muito difícil. O nosso presidente não é competente, o nosso diretor de futebol nem se fala, é um lixo. Como jogador de futebol foi fantástico, magnânimo, mas isso é passado. Agora, como representante nosso na diretoria de futebol, ele é pífio, ele é um lixo, para ser mais franco. Ontem, não sei se vocês observaram, vocês ficaram sabendo, ele estava com o amiguinho, o Paulo Roberto Falcão estava com o amiguinho Ronaldo andando de helicóptero assistindo o jogo do Corinthians, lá dentro do estádio do Corinthians, com o Ronaldo assistindo o jogo, os dois juntos. É mole, o Santos lá em Caxias jogando, ele em vez de estar lá junto com o nosso elenco, com toda a diretoria, com todo mundo lá assistindo o jogo, acompanhando, ajudando, orientando, falando, não, está assistindo o jogo do amiguinho Ronaldo. É aí que está a diferença, gente. Eu canso de falar, ele não tem o nosso DNA, ele não é santista, ele não tem vínculo conosco. Ele está aí porque ele é amiguinho do Rueda. Sr. Paulo Roberto Falcão, o senhor é um lixo, o senhor não vale nada. E a torcida deveria, vocês torcedores aí, vocês que estão próximos aí, se manifestar contra isso, porque nós temos um Judas Iscariote aí dentro da nossa instituição. Ele é Judas, ele está nos traindo. Ele está fazendo algum tipo de acordo para favorecer o Corinthians ou o jogador, mas menos o Santos. Ele não faz nada para favorecer a nossa instituição. Ele deveria estar lá presente assistindo o jogo e questionando os erros do nosso elenco e conversando com o nosso elenco e estar junto com a diretoria. E não estar assistindo o jogo do amiguinho dele. Ele tem que ter amigos, mas o clube que paga o salário dele estava jogando lá em Caxias. Por que ele não foi para lá assistir o jogo, acompanhar? Ficou aí com o amiguinho Ronaldo assistindo. A imprensa toda está falando isso aí. É só dentro do Santos. Tudo que não presta está aí dentro. E esse Paulo Roberto Falcão, ele não presta. Ele está nos traindo de alguma coisa vai surgir aí. Ele deveria estar lá, na vila, lá, assistindo o jogo nosso jogo. Quem paga o salário dele somos nós. E ele estava assistindo o jogo do Corinthians. O que ele tem no interesse dentro do Corinthians? Não é à toa que o Internacional não quis ele. Ele foi 2 vezes para ser treinador, diretor, o Internacional não quis. Só o Santos aceita esse cara aí dentro. Eu estou indignado com isso. Eu estou indignado. E nós torcedores, vocês torcedores que estão aí do lado, torcida jovem, torcida Explosão Santista, torcida Sangue Santista, torcida Alvinegros Praianos, se manifestem, arranquem esse cara daí, ele está nos traindo, ele é um Judas. A prova está aí. Eu estou falando dele há tempo que esse cara não tem nosso DNA santista. Ele não respeita a nossa instituição. E a imprensa toda dando risada na nossa cara. Aonde estão os youtubers aí? Os youtubers que tem
30 mil, 20 mil pessoas que são seguidores. Cadê vocês para falarem sobre isso? Vocês não têm coragem, porque vocês também fazem parte, vocês são amiguinhos. Essa é a diferença de um torcedor que ama a instituição e de amiguinhos que leva dinheiro da instituição. Eu não sou amigo de jogador, eu não sou amigo de cartola, eu não sou amigo de ninguém do mundo do futebol. Eu sou um torcedor raiz e represento muitos torcedores raiz que não têm esse canal para poder falar. Então eu, como um torcedor raiz, estou indignado de saber que o nosso diretor de futebol está com conluio assistindo joguinho com o amigo dele, assistindo o jogo do time que nós temos como adversário, que é o Corinthians. O Corinthians é a mesma coisa, eles fazem um churrasco na sua casa, né, Santista? Vocês aí da torcida jovem, Conexão Santista, e chamar palmeirense, São Paulino para ir na sua casa assistir. As outras torcidas para assistir, para participar do churrasco aí na sua casa. É a mesma coisa. Ou a Leila, que é a presidente do Palmeiras, ia assistir um jogo do Corinthians, dentro do estado do Corinthians. O Palmeiras jogando no Rio de Janeiro e a Leila assistindo um jogo do Corinthians aqui na Arena Neoquímica. Eu tô tão nervoso, tão irritado com isso, que eu não consigo aceitar, gente. Eu não consigo aceitar. Ele representa o nome do Santos. Infelizmente, esse cara representa o nome do Santos porque ele tá lá como diretor de futebol. E ele tá assistindo o jogo do Corinthians e o Santos jogando lá em Caxias do Sul. Ele tinha que estar lá, rapaz. Eu digo, esse cara não é santista, ele vive no mundo de Alice. Ele tá com influência, ele tá com negócio com o Ronaldo e tá pouco ligando pro Santos. Tá pouco ligando pra gente. E a torcida, vocês que estão próximos, deveriam se manifestar, tem que se manifestar. Se unir, dar as mãos, arrancar esse cara daí. Não, tem parte da torcida, infelizmente, que fica que nem foca, aplaudindo as atitudes desse cara. Esse cara não é santista, gente. Eu tô cansado. Por que não põe o Renato? Como diretor de futebol, o Elano, o próprio Giovani. Põe um santista que conhece a nossa base, que conhece a nossa instituição, que conhece os nossos princípios, os nossos fundamentos, que respeita a nossa instituição acima de tudo, que respeita. Agora o Santos jogando lá e ele assistindo o jogo do Corinthians, andando de helicóptero com o amiguinho dele. Ó, vocês estão de brincadeira, pô. Vocês estão de brincadeira. Aonde é que tá os youtubers que tem voz aí na imprensa? Ninguém fala nada, todo mundo quietinho, todo mundo... Vamos ficar quietinho. Devem estar levando algum também, devem estar fazendo conluio, porque é impossível. Só tem pessoas que estão fazendo conluio aí dentro, não tem outra explicação, gente. O elenco é pífio, o time é pífio, o treinador nem se fala, não sabe arrumar time, é amigo do Falcão, é amigo do Rueda, é tudo amigo aí dentro. Mas a instituição não ganha nada, só perde. Um ganha 600 mil, o outro ganha 1 milhão, o outro ganha 400 mil, e ainda tem a cara de pau num dia de jogo da nossa instituição. Ele como diretor de futebol, em vez de estar lá, junto com o nosso elenco, assistindo o jogo, acompanhando, orientando, participando, não, está assistindo o jogo do Corinthians, o nosso maior rival em termos de futebol. É brincadeira, gente. Imagina o presidente do Flamengo assistindo o jogo do Fluminense, né? Imagina isso. E o Flamengo jogando ali e ele assistindo um jogo do Fluminense aqui. Você imagina? E vocês vão concordar com isso. Você torcedor, e eu que sou torcedor modinha, né? Eu que sou torcedor modinha. Nós temos que arrancar esse cara daí, gente. Torcida jovem, torcida sangue santista, torcida alvinegros praianos, torcida explosão santista. Protestem, arranca esse cara daí, senão a nossa instituição vai quebrar. É o limite. Tem um Judas e ele não se esconde, ele se mostra. Acho que eles estão preocupados com a nossa instituição? Tá nada. O dinheiro dele no dia do pagamento cai na conta. E ainda fica bababá com os amiguinhos. Eu tô cansado de falar. Ele não tem o DNA santista, o Paulo Roberto Falcão. Ele não tem. O Odair também não serve para ser treinador do nosso time. Não serve. Já está aprovado há 6 meses. Há mais de 6 meses que ele está com o time na mão e o time não evoluiu nada. Ainda tem torcedor, não, mas não foi tão ruim assim. Pô, mas... Meu amigo, você nunca viu o time do Santos bem, cara? Você acha que o time do Santos está bem hoje? Você está de brincadeira, cara. Então, gente, como torcedor, como respeitosamente a nossa instituição, nós não podemos ter um cara traindo a gente aí dentro.
Aí já é um absurdo. O cara tá traindo a gente aí dentro da nossa cara e a torcida Sangue Santista, a torcida Alvinegros Paiano, a torcida Sangue Jovem, a torcida Explosão, todo mundo quieto, pô. Aí do lado, vocês têm que pôr. Meu Deus do céu, se fosse ao contrário, o presidente do Corinthians assistindo um jogo do Santos e o Corinthians jogando aí, o presidente assistindo, a torcida do Corinthians já tinha derrubado o estádio. Já tinha arrancado ele no outro dia na marra. Sai daí, cara! Porque eles, com todos os defeitos, eles protestam a favor da instituição deles. E a torcida do Santos parece que está pacífica com isso. Onde é que está a torcida Sangue Jovem Santista? Explosão Santista? Alvinegros Praianos? Onde estão vocês, gente? Vocês estão aí do lado! Estão aceitando isso? Como é que pode aceitar isso? Tem um Judas aí do nosso lado, nos traindo na nossa cara e vocês quietos. O nosso ídolo maior deve estar se revirando no caixão. Deve estar se revirando. Por falta de respeito, por falta de consideração e por falta de hombridade. Que esse Paulo Roberto Falcão não tem. Enquanto esse cara estiver aí, nós não vamos progredir em termos de futebol. Não vamos progredir em nada. Eu já falei que a intenção dele é sentar na cadeira durante a semana e ficar fazendo negócios com os amigos, vendendo gado, vendendo casa, vendendo propriedade, falando de avião, falando de coisas que não interessam fora do mundo do futebol. Mas dia 10, dia 11, não sei o dia, o dinheiro dele cai na conta. E não é pouco, é um baita de um salário poupudo. E ainda fica assistindo o jogo aos domingos no estádio do nosso maior adversário com os amiguinhos. E o nosso time, o qual ele representa como diretor de futebol, lá no sul jogando. Na porta da casa dele. Nem isso ele foi lá. Ficou aqui em São Paulo tomando uísque, participando de festinha, blá blá blá, negocinho com os amigos, coisa e tal. E se apresenta lá na Arena Corinthians. Junto com o Ronaldo, com o amiguinho. E o Santos jogando lá. Que diretor de futebol? Imagine se é o Muricy fazendo isso assistir um jogo do Palmeiras. A torcida de São Paulo, os Boto Cor-de-Rosa, tinha derrubado o estádio. O São Paulo jogando e o Muricy assistindo um jogo do Palmeiras. Você imagina? Vê se o Muricy se faz um negócio desse, o Muricy. Ele ama a instituição dele. Ele fez. Agora esse Paulo Roberto Falcão aí, ó, ele não ama o Santos, ele não tá nem aí com o Santos, gente. Tá nem aí, ele tá pouco ligando, tá aprovado isso aí. E vocês continuam aprovando, a parte da torcida continua. Pô, gente, vocês estão de brincadeira, um Judas dentro na nossa casa, na nossa cara e nós quietos. Cadê os youtubers que tem 30 mil aí seguidores, 20 mil, os repórteres aí que se dizem santistas? Por que vocês não criticam, não arrancam ele daí? Vocês têm poder, vocês têm força para isso. Chama o presidente, pede uma explicação. Façam uma reunião, torcida. Vão lá, protestem. Soltem rojão na porta da casa dele. Infernizem a vida dele, para ele sair do Santos. Porque lá é bom. Ninguém pressiona. Ninguém fala nada. Tá todo mundo quietinho. E ele todo mês recebe o dele. Infelizmente, essa é a nossa realidade da nossa instituição. Nós temos um Judas aí dentro. Um não, deve ter outros. É só ficar de olho que vai aparecer mais coisa. Mas ele é o principal, porque ele não participa, está provado que ele não participa, né, de nada dentro da nossa instituição. E quando participa é para favorecer os outros e não favorecer a instituição qual ele representa. Então, Falcão, você não é santista. Volto a lembrar, você vive no mundo de Alice e aí dentro do Santos não cabe você. Já está provado mais uma vez, essa é a última prova. Torcida Sangue Santista, torcida Alvinegros Praianos, torcida Jovem do Santos. Vocês que se dizem que amam o Santos, que seguem o Santos, que vão no Santos aonde der e vier. Vocês têm obrigação e a dignidade de arrancar esse cara daí. Protestar, fazer barulho. Tô sim inflamando, porque eu como santista raiz não aceito esse tipo de traição. Isso é traição. Ele nos traiu. Onde já se viu a nossa instituição jogando lá, ele dentro do estádio do nosso adversário assistindo, tomando uísque com os amiguinhos. Ele tinha que estar lá.
Muito obrigado aí mais uma vez, desculpem aí o flamor, né, porque é realmente um absurdo. Eu não consigo mesmo entender o que tá, né, essa passividade da torcida santista, essa passividade nossa, já está no limite, já chegou no limite. Eu não estou dizendo que a gente tem que ir lá fazer barulho, quebrar, não, nós temos que protestar da forma correta, é protestar gritando, falando, xingando, falando aqui nos canais. Agora, os youtubers aí que tem votos, vocês têm se dizem santistas, e eu acho que vocês são santistas de momento. Só para arrecadar fundos para vocês. Porque quanto mais vocês tiverem seguidores, mais dinheiro entra no bolso. Vocês estão pensando nisso, vocês não estão pensando na instituição Santos Futebol Clube, a instituição que é a nossa, que nós amamos. Então, protestem. Chamem o Rueda, chamem o presidente para dar explicação, chamem o Falcão para explicar o que está acontecendo. Isso é inaceitável a gente ter um Judas na nossa cara e nós ficarmos quietos. Ele está se postando como um Judas. O Santos jogando lá e ele aqui assistindo o jogo do Corinthians, nosso maior adversário. Poxa, as outras torcidas estão rindo da gente, pô. Tá um absurdo isso. Já passou dos limites. Precisamos derrubar esse cara daí. Ele e a corja dele. Ele, o Dair Helma, esses caras não... Já cansei de falar, esses caras não servem pro Santos. É que não tem como tirar o Rueda, mas se tivesse como fazer o impeachment dele, deveriam... E vocês, conselheiros, têm a obrigação de cobrar isso do Rueda. Rueda, o Falcão tem que sentar aqui e explicar por que ele não foi assistir o jogo lá do Santos, tá junto com o elenco, e estava aqui assistindo o jogo dos amiguinhos dele aqui, nosso maior adversário. Ele deve uma explicação. Afinal de contas, quem paga o salário dele é a nossa instituição. Não é o Corinthians, não é o Ronaldo, é a nossa instituição que paga o salário dele. Então ele é funcionário, ele representa o Santos. Enquanto ele estiver nessa cadeira, ele nos representa. Infelizmente, nos representa. Então ele tem que explicar o porquê que ele estava lá. Pessoal, me desculpem aí o flamor das palavras, mas está no limite. Esse Paulo Roberto Falcão, isso daí, ele não tem condições. Não tem condições. Esses caras não têm condições. Chega, limite. Muito obrigado aí por compartilhar o nosso canal. Muito obrigado mais uma vez. Continue se inscrevendo. Não deixem de se inscrever. Vamos usar a nossa voz para alertar a torcida no geral. Vamos nos unir e vamos protestar. Vai protestar sem baderna, sem bagunça, dentro da lei. Eu sou a favor da lei, gente. A favor da lei. O protesto tem que haver. E tem que haver. Isso, outra. Se eu moro em Santos e vejo o Falcão parado no farol, eu vou lá, o Falcão, o que está acontecendo? Eu vou falar com ele. O que está acontecendo, cara? Está nos traindo por quê? Na cara dele. É isso que vocês que têm a possibilidade de, quando vê ele, perguntar isso para ele. Chamar ele e falar, ó, cara, o que está acontecendo? Seu Judas. Na cara dele. Que é isso que ele está se postando nesse momento. Nos traindo. Obrigado aí pelo apoio, pelos novos inscritos, continuem se inscrevendo por gentileza, mandem aí os seus recados lá, tá? Eu respondo a todos, eu faço questão de responder a todos, respondo sim, tá? E também, olha, aceito crítica, eu aceito crítica também, eu aceito. Eu acho que o canal tem que ser democrático, tem que ter crítica e tem que ter também elogios. E ontem foi vergonhoso saber que esse cara teve lá assistindo o jogo do nosso maior adversário e o Santos jogando no Sul. Ele está demonstrando nitidamente que ele está pouco ligando para a nossa instituição. E eu cansei de falar já, ele não tem o DNA santista. Ele não é santista. Ele só tem negócios. E nós precisamos de um diretor que represente com o coração. Não só com a presença física, mas com o coração. E nós temos gente para isso. É só a diretoria parar, pensar, avaliar, que as coisas vão melhorar. Mas enquanto tiver esse tipo de gente aí, nos traindo na nossa cara, nitidamente, nós não vamos caminhar em nada. Nós vamos só regredir. Tá? Muito obrigado, gente. Até mais.